Graças a Deus, então, queridos irmãos, que aqui estamos nesta escola de alma, que Jesus nos abençoe, que cada um de nós possa absorver cada palavra, que todos nós possamos aurir nessa sintonia de amor e de elevação espiritual. Nós vamos falar de algo que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Caridade segundo São Paulo. E ele disse: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como um sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, o quanto se puder saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada adianta. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é soberba, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixar de ter lugar nas profecias, ou cessar as línguas, ou ser abolida a ciência. Esta é a carta de Paulo. Paulo, como nós sabemos, era Saulo, e Saulo era natural de uma cidadezinha que fica na Turquia, Tarso. Por isso que ele é conhecido como Saulo de Tarso. E Saulo nasceu no ano 5 depois de Cristo. Vejam só todos os exemplos de bondade, de amor, de benevolência, de humildade. Ele deixou prescrito nas epístolas de Paulo. Nós vemos muito sobre as epístolas de Paulo na Bíblia Sagrada e é muito lida na religião católica, mas que serve de exemplo para todos nós. Está na Bíblia, no livro sagrado. E Saulo, ele foi perseguidor dos cristãos. Ele matava os cristãos. Inclusive, Saulo apedrejou Estevão. Vejam só. A essência do ser se transforma depois de matar os cristãos, apedrejar. É muito difícil para um ser se redimir, depois de tanta maldade que cometeu. E eis que Paulo, antes Saulo, perseguia os cristãos. E quando ele estava a caminho de Damasco, teve uma visão de uma luz incandescente. Veja bem, se nós olharmos para o sol, nós não conseguimos defrontar o sol com o olhar. Se nós olharmos um pouco, tudo fica assim, escuro, porque nós não temos olhos para olhar para aquela luz intensa, que o sol nada mais é o lugar onde os espíritos de muita luz habitam. Então nós não podemos olhar para o sol, porque vai nos ofuscar a visão. E eis que ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. E no mesmo instante, Saulo ficou cego. E ele ficou desesperado e entrou em prece por 3 dias. Recolheu-se para o seu íntimo e ficou a meditar e a orar. Depois desses 3 dias chegou Ananias. A história de Paulo de Tarso assim, é bastante
inspiradora para que nós nos melhoremos a cada dia. Então, Ananias, sob o comando de Jesus, foi visitar Saulo, e no mesmo instante que Ananias colocou a mão sobre Saulo, ele recobrou a visão. E a partir de então, ele saiu divulgar o cristianismo. E a partir deste momento, ele deixou de ser o temido Saulo, que perseguia os cristãos, e passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, o nosso irmão apóstolo Paulo, que não foi um apóstolo, não seguiu Jesus, trazendo para a nossa vida diária, nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Cristo. E o que acontece com muitos de nós? Ofusca a nossa visão espiritual. Nós nos fechamos, nós não queremos enxergar. Tudo nos foi mostrado, o caminho nos foi apontado. E nós fingimos que não vemos. E eis que então, queridos irmãos, nós fomos chamados, como está no Santo Evangelho. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Jesus chama a todos nós. Todos temos a oportunidade de prosseguir este caminho que liberta. Vejamos que essa introdução já nos convida a nos reformarmos. Nós fomos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da verdade não há salvação. E assim como a carta de Paulo, que é somente a verdade, se nós recordarmos o texto, iremos lembrar que ele cita a benevolência, a humildade, simplesmente a caridade. A caridade é a verdade que nos liberta. Nós estamos então na lista dos muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isto é, todos os homens são chamados a conhecer a verdade. O homem culto, o homem ignorante, rico, pobre, branco, preto, não importa. A caridade está ali para todos praticarem. No Livro dos Espíritos, na questão 886 diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Será que nós temos uma definição? Jesus foi o modelo de amor e de caridade. E como ele definia a caridade? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejam só, imagina como é difícil para nós ter tudo isso em nosso coração, ser indulgente com as falhas alheias. Nós apontamos as falhas dos outros, né? Quem daqui nunca apontou? Quem é benevolente? Será que nós somos bons? A palavra bom significa santo. Nós não somos santos. Nós estamos longe. Modelo de perfeição, somente Jesus Cristo. Não adianta nós querer procurarmos aqui e acolá pessoas boas, pessoas perfeitas, que nós não encontramos. Nem mesmo os grandes vultos da humanidade que passaram por aqui, para nós eles eram perfeitos, mas eles diziam: perfeição é só Jesus Cristo. Todos os ensinamentos, queridos irmãos, éticos, morais, estão contidos na carta de Paulo. Quando eu comecei a me preparar para realizar essa fala, é o dedo na moleira. A gente começa a se cobrar, porque a gente está buscando esclarecimento e nós temos uma grande responsabilidade de estar aqui, além de dar um frio na barriga, um tremor nas pernas. Nós temos muita responsabilidade, porque por mais que o tempo passe, a gente
sempre tem o dom da palavra, mas é sempre uma responsabilidade muito grande, queridos irmãos, porque além do plano físico, tem o plano espiritual que nos assiste. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos explanar. E eu convido então os irmãos para que nós possamos refletir sobre cada palavra que Paulo de Tarso escreveu em sua carta aos Coríntios. Paulo de Tarso citou a paciência. E o que vem a ser a paciência? Será que nós temos paciência? Será que nós temos autocontrole emocional? Será que nós suportamos situações? Somos pacientes no nosso lar? Porque é lá que nós encontramos a face da verdade. Será que nós temos paciência? Vamos fazer essa reflexão conosco mesmo. Vamos nos colocar a face. Não vamos mentir para nós mesmos. Será, queridos irmãos, que nós somos invejosos? E o que vem a ser a inveja? É o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade, de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza. E nós vemos isso aí fora. Nós convivemos com criaturas assim e nos deixam tristes. E será que nós, em algum dia, não fomos invejosos? Será que esse sentimento de inveja já não passou em nosso coração? Vamos analisar, fazer uma autoavaliação. E a fé, queridos irmãos? Será que nós podemos definir a fé? Cada um pode definir a fé dentro do seu coração. Porque não há palavras para definir a fé. Será, queridos irmãos, que nós somos ambiciosos a ponto de prejudicar os nossos irmãos, visando os nossos próprios interesses? Vamos fazer uma autoavaliação. Se porventura nós já tivemos esse sentimento, é tempo de corrigir. Assim como Paulo, não vamos ficar cegos diante da luz divina. Será que nós ficamos irritados diante das circunstâncias? Será que nós ficamos com raiva? Muitas vezes, e a raiva nos corrói e nos prejudica e nos faz sofrer. E o ar de superioridade, ser soberba. Será que em algum dia nós já fomos soberbos? E o que vem a ser a soberba? É o orgulho de pretensão, de superioridade, querer ser melhor que as pessoas. E quantas vezes nós duvidamos da lealdade das pessoas? Nós suspeitamos mal das pessoas. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Como nós somos pequeninos diante de tanta bondade divina. E será que nós temos o exercício da tolerância? Vamos nos avaliar. E a partir deste momento foi estado em nosso coração esses exemplos. Vamos nos reformar. É um convite para um novo amanhecer. É um convite de deixar o homem velho e deixar o homem novo habitar os nossos corações. E a tolerância, queridos irmãos, será que temos? Será, queridos irmãos, que a esperança de dias melhores habita o nosso coração? E nós, principalmente, será que fazemos a nossa parte para que o ambiente ao nosso derredor melhore? São muitas as atitudes que nós devemos praticar. Primeiro, controlando a nossa língua, sendo útil com o nosso semelhante, fazendo bem sem importar a quem. Mais ainda, queridos irmãos, a cada dia cultivar a humildade em nossos corações, rogando ao Mestre amado Jesus que nos auxilie a nos tornarmos melhores. Esta é a mensagem que todos nós possamos refletir sobre esse convite, sobre a carta de Paulo, que todos esses exemplos que nós
tiramos da carta e listamos aqui como é importante para o nosso crescimento.